Olá e preparem-se, hoje é dia para mais um jogo do europeu fingir que se trata de uma final. De um lado o cérebro de Rodri ou o gênio imberbe de Lamine Yamal, do outro a influência de Kylian Mbappé afetada por uma máscara e o muro que é o William Saliba na defesa. Espanhóis e franceses defrontam-se esta terça-feira para decidirem quem segue para Berlim, onde o vencedor ficará à espera da seleção que sobreviva ao duelo entre a Inglaterra e os Países Baixos. Eu sou o Diogo Pombo, a fazerem-me companhia estão os sempre finalistas e ganhadores da análise. Bom dia, Rui. Viva Tomás. E vamos falar de um jogo por natureza apetrechado de grandes nomes do futebol. Se não vejamos a última vez que se encontraram num campeonato da Europa. Foi em 2012, quando a Espanha de Xavi e Iniesta ganhou nos quartos de final com 2 golos de Xabi Alonso, hoje de chuteiras arrumadas alguns no armário. Desse confronto ainda sobram os trintões Jesus Navas e Olivier Giroud, hoje reduzidos a papéis secundários nas suas respectivas seleções. A Espanha atual é uma espécie de segunda personalidade por comparação com aquela que engoliu toda a competição há 12 anos. Hoje mistura o jogo em posse que se vulgarizou chamar tiki-taka com a fúria representada pelos dois extremos bastante verticais que tem. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Rui, apesar de ter passado um mau bocado nos quartos de final contra a Alemanha, a partir do momento em que o Luís de la Fuente substituiu o Nico Williams e o Yamal, a Espanha ainda será o melhor projeto de equipa neste torneio. Sem dúvida nenhuma, Diogo, e creio que o Luís de la Fuente aprendeu a lição diante da Alemanha. Não faz sentido desistir do jogo tão cedo e procurar segurar uma vantagem que depois, como se sabe, nem sempre é fiável. Eu creio que para o jogo de hoje ele tem uma dificuldade. Uma que eu nem acho que seja particularmente delicada, que é a ausência do Lenormand, que do meu ponto de vista está abaixo de qualquer outro jogador da seleção espanhola, mas depois não ter o Carvajal e não ter o Pedri são duas baixas de peso. No meio-campo, eu creio que o tridente é muito complementar, ou seja, há um 6 muito bem definido que é o Rodri, que é muito provavelmente o melhor 6 do mundo, o número 8 é o Fabian Ruiz, que provavelmente está a ser o melhor 8 do campeonato do mundo, e o número 10 vai ser o Dani Olmo, que do meu ponto de vista até se sente mais confortável nessa função do que o próprio Pedri. Portanto, no meio campo não se vai sentir, do meu ponto de vista, grande diferença. Depois, ter Lamine Yamal e o Nico Williams cada vez mais próximo do nível do Lamine Yamal, e quando eu digo isto, o Nico Williams era principalmente e é principalmente um desequilibrador no 1 contra 1 ou no 1 contra 2, mas cada vez mais está a ter atitudes que o Lamine Yamal tem, ou seja, pensa o jogo, é capaz de parar e encontrar um espaço vazio, exatamente. Depois, Morata, que esteve para não jogar, mas acaba por jogar, é uma referência ofensiva muito combinativa, o que beneficia em muito o perfil de jogo da seleção espanhola, seja para servir os alas, seja para entrar em combinações com os médios, e depois sim, aí está o tal grande problema que do meu ponto de vista se pode vir a sentir, que é a questão do lateral direito. Não há Carvajal, tudo aponta para a titularidade do Jesus Navas, não há Lenormand, à partida joga Nacho, e eu não creio que a diferença vá ser substancial, mas eu creio que a França irá atacar principalmente por esse espaço entre o Jesus Navas e o Nacho Fernandes, e pode ter por aí alguns problemas, se não dizer problemas maiúsculos, caso Mbappé esteja mais próximo daquilo que pode oferecer, sendo que se olharmos para trás desde a lesão no nariz, ele ainda não conseguiu atingir o patamar exibicional que se espera. Tomás, perder Pedri para mais uma infeliz lesão nunca será uma boa notícia, mas o que a Espanha perde por não ter Pedri será bem contrabalançado pelo que ganha ao ter Dani Olmo de início? São jogadores ligeiramente diferentes. Pedri é um jogador um bocadinho mais pensador do que Dani Olmo, que é mais um médio de verticalidade e até de chegada à área, e essa vantagem pode ser importante para a Espanha surpreender uma defesa de França que, como se sabe, não concede muitas oportunidades, embora as conceda, ou seja, não é uma França que passe os jogos sem conceder uma única oportunidade. Aliás, tivemos um exemplo recente com o jogo de Portugal. Diria que a Espanha, para ser feliz, vai ter de encontrar uma eficácia que outras equipas não encontraram, ou seja, aquelas 2 oportunidades que Portugal desperdiçou, provavelmente a Espanha não poderá desperdiçar. Depois o jogo é fácil de definir em termos de tendência, a Espanha vai ter mais bola, vai tentar
criar situações de perigo de forma pensada contra uma França que porventura vai jogar mais em ataque rápido e contra-ataque, e aí veremos se finalmente há uma versão importante de Mbappé. Claramente o jogador está limitado, até saiu na última partida, mas para a França dar finalmente um salto ofensivo neste torneio, precisa que Mbappé surja em grandes condições, ainda por cima aproveitando o tal lado débil, ou teoricamente débil, com Navas e Nacho. Depois, há outra questão que pode surgir por vezes, é que a Espanha tem vivido muito das fases de pressão alta, mas não se dá tão bem quando baixa linhas ou quando tem de correr para trás. E aí a França normalmente encontra situações desse tipo, como aliás também se viu contra Portugal. E há outra questão, é que nos cruzamentos, por exemplo, Nacho, que vai jogar, teve muitas dificuldades contra Füllkrug. Füllkrug conseguiu umas 3 finalizações nos minutos que jogou contra a seleção espanhola. E aqui qualquer avançado francês, seja um Thuram, seja um Giroud, que é menos provável, não sei se Marcus Thuram vai ser o ponta de lança ou não, pode ser Colomani, veremos qual é a escolha. Colomani já dá menos argumentos no ataque e cruzamentos pelo alto, mas creio que Deschamps poderá querer aproveitar com Thuram para ter uma referência mais forte junto dos centrais de Espanha. Concordo inteiramente contigo. Exatamente. Depois é preciso que do lado espanhol, juntamente com a exibição dos médios, que deve estar lá, e aí, claro, Rodri e Fábio Ruiz, que quanto a mim está a ser o melhor jogador deste europeu, é provável que as pessoas olhem mais para Rodri, mas creio que Fábio Ruiz está a ter um patamar superior ao do médio do Manchester City. Vamos ver de que forma Yamal e Nico Williams correspondem à exigência do jogo e encontram aquela bola decisiva que têm encontrado noutros jogos, nomeadamente Lamine Yamal, que fez a assistência para Dani Olmo. Portanto, diria que a Espanha é a melhor equipa, vai criar mais oportunidades, mas se não tiver a frieza nas áreas que tem forçosamente de ter para levar a melhor numa meia-final, pode cair, porque esta França não perdoa, no fundo. É uma equipa que vai resistindo e que encontra sempre, seja com defesas de manhã, seja com uma arrancada de um Dembélé, forma de sobreviver. Agora, também é mais difícil de imaginar que, continuando Mbappé e Griezmann como estão, a França tenha sucesso. Sim. Rui, todos sabemos como a França gosta muito de jogar com linhas recuadas, sente-se confortável nesse sentido e pronto, costuma ficar à espera do adversário para depois ter oportunidades em campo aberto para atacar. Defrontando uma Espanha, caçador. Sim, e defrontando uma Espanha que gosta tanto de pressionar alto, é expectável que tenhamos uma França ainda mais recuada nesse sentido, ainda mais expectante? Eu creio que sim, mas acredito também que o Deschamps está claramente preparado para uma pressão alta com a qual ainda não se debateu neste Campeonato da Europa, e será interessante perceber quais os túneis de saída que ele irá encontrar para fugir a essa pressão. Há um aspecto que tu tocaste ainda há pouco. Eu acredito que o Griezmann vai ser titular, mas eu creio que para este jogo diante da Espanha poderia ser interessante para a equipa francesa, mantendo o trivote de meio campo, não é? Com o Rabiot a surgir no lugar do Camavinga, é aquilo que me parece. Em algumas circunstâncias... Foi à conferência de imprensa. Exatamente, em algumas circunstâncias eu diria que, apesar de ser um jogador esdrúxulo, eu creio que, tal como o Tomás disse muito bem, ainda não atingiu o seu patamar neste campeonato da Europa. Eu creio que poderia ser interessante, até para a questão de encontrar esse túnel de saída, a presença do Dembélé no corredor direito, ou seja, uma França a regressar a algo próximo de um 4-4-2, com o Rabiot mais sobre o lado esquerdo e o Dembélé a jogar como um ala direito, ala extremo direito. Diria, Rui, e concordando com a ideia de Dembélé, diria que aí haveria um problema, na ótica de Deschamps, é que dificilmente juntaria Dembélé, Griezmann e Mbappé. Exatamente. Embora Griezmann pudesse perfeitamente fazer o que fez Arda Güler, como um avançado móvel pela nas costas e nas costas do Rodri, exatamente, não é? E aí com dois extremos muito rápidos e atacar a defesa espanhola. Sem dúvida nenhuma. É essa a minha grande dúvida. Em relação ao que mais disse, eu creio que será o mais provável, ou seja, o Griezmann manter-se como médio ofensivo. Acredito que o Rabiot regressará à titularidade, é quase um jogador fetiche para o Deschamps, independentemente do Camavinga ter jogado bem diante de Portugal. Eu creio que vai perder o lugar. Acredito então no Griezmann a jogar nas entrelinhas e depois uma dupla de ataque que à partida terá o Mbappé no centro-esquerda
e acredito que terá mais Thuram no centro-direita do que Kolo Muani, porque não acho que o Kolo Muani tinha sido particularmente feliz diante de Portugal, mas qualquer uma das opções é válida, ainda que me pareça que o Thuram possa causar mais problemas, quer a Laporte, quer principalmente a Nacho. E este, se calhar, poderá ser um jogo em que veremos o Upamecano e o Saliba a terem que dar muitas coberturas e muitas ajudas aos seus laterais. Certo. E a capacidade de deslocação deles está mais do que comprovada. Eu tenho que dizer que o Saliba, do meu ponto de vista, é o melhor defesa central do torneio. Creio que vai ser muito importante para apoiar o Theo Hernandez em determinadas ocasiões. Creio e também os médios interiores, porque Camavinga, neste caso Rabiot e Kanté no jogo contra Portugal, claro, dão ajudas defensivas muito próximas, como se viu. Não, e a questão da basculação na seleção francesa está muito bem feita entre estes 7 jogadores, ou seja, porque também há capacidade física para isso, a maior parte dos jogadores. São os monstros, sim. Porque a dimensão física desta seleção francesa é incomparável, seja com que adversário for neste Campeonato da Europa. E nesse sentido, acompanhando a tua pergunta, Diogo, essa atração dos centrais ao corredor lateral, que poderá acontecer, também abre espaços de ruptura mais por dentro, e aí Dani Olmo pode ter um papel relevante. Dani Olmo pode ser decisivo. Tal como teve, por exemplo, Bruno Fernandes naquela oportunidade que Portugal falhou, enfim, encontrou e depois manhã defendeu, e aí Dani Olmo é um jogador mais astuto do que Pedri, ou seja, mais a atacar o espaço do que a jogar com bola no pé como Pedri. Certíssimo. E esse ponto pode ser um ponto essencial, é essa capacidade, é essa tentativa muitas vezes de deslocação do central para o corredor. Eu creio que o Upamecano é mais frágil que o Saliba em termos de inteligência de leitura de jogo, ou de coeficiente, se quiseres, de inteligência futebolístico, e isso pode ser aproveitado e muito bem para o Olmo e ocasionalmente o Fabián Ruiz surgir em situação de remate, e pode ser aí o fator de desequilíbrio. Rui, tu há pouco mencionaste que, pronto, sendo previsível que Nacho jogue no lugar do Lenormand. Certíssimo. Mencionaste a dificuldade que ele teve a defender cruzamentos e que a linha defensiva de Espanha teve no geral contra a Alemanha quando o Füllkrug já estava em campo. Verdade. Não poderia ser boa ideia o Deschamps pensar em lançar eventualmente o Giroud neste jogo? Precisamente quando houver necessidade de atacar a área? Eu acredito que ele lançará o Giroud por volta dos 70 minutos de jogo, se a coisa estiver desfavorável para a França, ou mesmo com um empate a 0. Acredito que vai ser uma opção para o jogo de hoje, exatamente por isso, já com Dembélé em campo. Acho que nunca entrará o Giroud sem o Dembélé entrar, para uma busca maior de cruzamentos, com o Dembélé mais à direita, o Theo Hernandez mais à esquerda, a buscarem a área através de cruzamentos, e depois na bola parada obviamente tens o Griezmann, que coloca também a bola lá dentro com grande facilidade. Tomás, temos visto ao longo deste campeonato da Europa o Morata a dar aqui e ali umas entrevistas em que se queixa bastante do tratamento que os adeptos lhe dão e da crítica muito voraz da opinião pública e dos jornais em Espanha, e provavelmente neste jogo teremos talvez o maior desafio do europeu para Morata, que é ter que enfrentar 2 centrais que em termos de duelos e de preponderância física lhe vão exigir muito. Sim, mas Morata, embora não sendo propriamente um super ponta de lança, é muito disponível, muito trabalhador em termos de variação de movimentos, ou seja, tanto vai no apoio como consegue desmarcações de profundidade. Tem um grande problema, e é isso que o marca negativamente na relação com os adeptos, que é a forma como perde oportunidades relativamente claras de golo. E aí, obviamente, os adeptos não dão hipóteses. Agora, e não sendo um avançado muito fino na forma como se liga com a equipa, quando isso aconteceu, ou seja, quando conseguiu dar continuidade à jogada e ativar os extremos, foi uma peça importante para a seleção espanhola. Agora vamos ver em que nível técnico surge nesta partida, e até acrescento que se conseguir marcar o tal golo, que possa até apurar a seleção espanhola, quem sabe, se calhar tem aqui uma certa redenção a nível geral de visão dos adeptos, porque é um avançado com qualidades, lá está, não é o avançado ideal da seleção espanhola, como um Villa, um Torres, só para lembrar êxitos recentes, mas num dia bom pode dar alguma continuidade ao jogo e ter essa participação. Agora, é um jogador instável, e nesse sentido também pode bloquear muito a criatividade do ataque espanhol.
Sim, e sobretudo retirar eficácia, que será preponderante naquela questão que estavas a dizer, e muito bem, Tomás, da questão das 2, 3 grandes oportunidades que a Espanha poderá ter no jogo. Não vai haver 10, ou dificilmente vai haver 10 oportunidades. Dificilmente vai haver 10, mas tal como disseste e muito bem, ele não é um avançado particularmente associativo, ou seja, é associativo, mas nem sempre se associa bem, mas por exemplo no jogo contra a Alemanha é ele que ativa o Yamal no corredor direito. E por falar em Yamal, outro dos duelos de regalar o olho desta partida deverá ser como o Theo Hernández, que é um lateral muito pujante a atacar e que faz o corredor todo, mas tem claramente mais visão para avançar. Como é que ele vai lidar com a ameaça constante que é ter Yamal no seu corredor? Há uma coisa que parece relativamente clara, é que a Espanha vai passar mais tempo a atacar no meio campo ofensivo do que a seleção francesa. E aí Theo, que tem feito um bom torneio defensivamente, diga-se, vai ter de lidar com Yamal. Acredito que a ideia de Deschamps seja ter os interiores por perto, ou seja, Rabiot a tapar o pé forte de Lamine Yamal. Aliás, Rabiot falou disso na conferência de imprensa e até está a ser meio polémico, no sentido em que disse publicamente que Yamal teria de fazer mais coisas do que as que fez se quiser brilhar e se quiser seguir em frente com a seleção espanhola. Portanto, Lamine Yamal em princípio terá Rabiot por dentro a tapar o pé forte. E do outro lado, acredito que até possa haver mais vantagem para Nico Williams com Koundé, porque Koundé teve algumas dificuldades contra Rafael Leão, no 1 para 1, não é um lateral tão rápido quanto possa parecer, não. E há aqui uma questão, é que Nico Williams, se conseguir cruzar melhor do que Rafael Leão, ou enfim, servir melhor as zonas de finalização do que Rafael Leão, acredito que possa levar a melhor sobre Koundé, porque ao contrário do Doku, que não é um extremo muito de campo largo, Nico Williams consegue num espaço reduzido mudar velocidade e ganhar a frente do lance. Isso é para os dois lados, sim. Vamos ver aí de que forma os laterais franceses, com a ajuda dos interiores, aguentam os adversários, mas Lamine Yamal, sendo um jogador mais de bola no pé e não um desequilibrador tão nato, vai encontrar certamente situações de 2 contra 1 constantes, e aí vamos ver de que forma vai levar a melhor, porque Lamine Yamal não consegue tão facilmente como Nico sair para os dois lados, lá está, é o argumento-chave, embora em espaços curtos, Lamine Yamal seja naturalmente mais criativo do que Nico. Rui, para fecharmos, queres acrescentar mais alguma coisa? Concordo inteiramente, mas dizer que sobretudo parece que haverá mais oportunidade para o Nico criar desequilíbrios num contra um e depois conseguir ou assistir, e sobretudo na assistência ele deve olhar para aquilo que fez num dos jogos, que foi aquele passo atrasado para o Rodri, que pode ser tanto para o Rodri como para o Fábio Ruiz, como até para o próprio Dani Olmo, e não procurar, como fez o Rafael Leão, praticamente sempre cruzamentos ao primeiro poste, ainda que se percebesse qual era o sentido desse cruzamento ao primeiro poste, era procurar que o Ronaldo se antecipasse e conseguisse ganhar a frente do lance, o que não se verificou. Do lado do Lamine Yamal, eu creio que o Lamine Yamal vai ter mais dificuldades para criar desequilíbrios. É certo que ele vai conseguir zigue-zaguear entre o Theo Hernández e o Rabiot, provavelmente também vai ficar e ficou espicaçado com a conferência de imprensa do Rabiot, que eu creio que não foi muito inteligente a não elogiar, se quiseres, o jogador do Barcelona, mas o Lamine Yamal tem a capacidade em 1 ou 2 lances poder ser claramente decisora ou pré-decisor da definição vitoriosa. Atraindo 2 adversários, por exemplo, para libertar espaços de finalização na zona interior. Dani Olmo e Fábio Ruiz, exatamente. E até o Rodri também. Claro que sim. Com os seus passos para a baliza, como na final da Champions. Nem mais. Ele anda a especializar-se nisso nos últimos tempos. E amanhã, pronto, cá estaremos para ver quem de Espanha ou França avançou para a final. Este foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola. A sonoplastia é do Tomás Delfim. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado e até amanhã. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.